Olá, bom dia. Está no ar mais um reunião de pauta. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto, né? Já começando aí mais uma semana. E vamos aqui, né, no nosso programa, colocar as principais notícias e principais polêmicas do dia, né? Eu estou aqui no programa com o meu companheiro Uriel Reutemann, direto de Brasília. Dá um bom dia aí pra gente, Uriel. Bom dia, companheiros. Espero que todos tenham um bom dia e uma boa semana de lutas para todo mundo e vamos lá para as notícias. É isso aí, né? Só antes da gente começar, queria fazer os avisos de sempre, pedir para o pessoal compartilhar o vídeo em todas as suas redes sociais, contribuir com a Causa Operária TV, mandando um super chat ou um super sticker, né? Que é muito importante essa contribuição. E podendo também se tornar membros do canal, que você daí, a partir daí, você pode fazer uma contribuição mensal com a Causa Operária TV, o que é de grande ajuda, é muito importante. Você pode ser membro bronze, desde ser um membro plano bronze, né, em que você contribui com R$ 8 por mês, até o membro platina, que você contribui com R$ 200 por mês. Então, escolha aí um plano que você consiga arcar aí e contribua mensalmente com a Causa Operária TV, contribua com uma imprensa independente, uma imprensa operária, que toda a contribuição é muitíssimo bem-vinda por nós. Bom, começando aqui, né? A gente tem a seguinte situação, né? A situação do Covid. Segundo matéria aí na imprensa burguesa, dos mortos pelo Covid-19, 3,7% tinham sido vacinados com alguma vacina, seja ela qual for, né? Isso daí mostra o seguinte, que a colocação é que mesmo assim as vacinas, né, não têm aquela garantia de 100% da proteção. No entanto, existe ainda uma chance de você morrer, mesmo tendo sido vacinado. Você pegar a Covid-19, desenvolver aí a doença de uma forma grave, né, e poder eventualmente morrer. Então é importante colocar isso daí. A gente já tinha falado, né, que essas vacinas feitas da forma como foram feitas, às pressas, né, e tudo mais, tem uma tendência a não serem boas, não serem de qualidade, né? Então é importante colocar isso daí que mesmo muita gente, mesmo estando vacinada, estão morrendo de coronavírus mesmo assim, né? Companheiro Uriel, Você não tá imune, né? Essa que é a questão, assim. Não só o pessoal fez um negócio super às pressas, como eles também fizeram super de mau jeito, né? Não tem de fato interesse em imunizar a população. Então, tacando qualquer vacina, um monte de vacina diferente. Ninguém praticamente acaba de fato de tomar as vacinas, já acabou, e estão reabrindo tudo ao mesmo tempo. Você vê que o interesse não é imunizar a população. E além disso, eu acho que vale destacar também aqui outra notícia, né, que a variante Delta já é 90% das amostragens, né, do Covid no mundo inteiro. A OPAS chegou a recomendar, inclusive, que o pessoal fechasse as coisas e tudo. No Rio de Janeiro, né, chegaram até a recuar com a volta às aulas, porque teve um surto da variante Delta lá, mas mesmo assim continua aí uma ofensiva para, não, vamos reabrir tudo, vamos sair, a vacina tá aí, né, o pós-pandemia, como é que vai ser? É o clima que a burguesia tenta criar, né? Mas você vê que, mesmo com a vacina, o pessoal morre e, mesmo assim, as pessoas ficam muito doentes, né? Tem que colocar isso daí. Eu acho que não só eu não quero morrer, mas eu também não quero ficar lá com o meu pulmão estragado pro resto da minha vida. e a questão da variante Delta, né, é um problema que aqui, particularmente num país que nem o Brasil, em que a vacinação foi bastante tardia, né, Uriel, e Pois bastante é. lenta. O problema da variante Delta é o seguinte: você não vacinou todo mundo contra a pandemia, o vírus anterior, né? E agora já está surgindo um outro aí que vai criar um problema e ele se desenvolve, inclusive, pelo fato de que a doença não foi controlada a tempo, né? Aí o vírus vai desenvolvendo variantes, vai se fortalecendo por conta disso. Bom, continuando, né, seguindo em frente aqui, a gente tem a seguinte, tá estampando aí a manchete de diversos jornais burgueses, né, o relatório do IPCC
sobre o clima no mundo inteiro, né? Então o que é colocado ali é que o planeta, né? O planeta vai esquentar aí cerca de 1,5 graus antes do momento em que se esperava, né? Se esperava já que houvesse um aquecimento dessa natureza no mundo, mas segundo esse novo relatório, ele pode esquentar antes do que se esperava, né? A gente sabe que isso daí é essa campanha frequente aí sobre a questão do clima aparece sempre, né? A campanha da burguesia, né? E a imprensa burguesa aproveita para usar isso daí para atacar o Bolsonaro, né? Mas eu acho que é importante colocar que, que o Bolsonaro, que isso daí já foi usado aqui no Brasil como uma forma de procurar fazer o imperialismo, de procurar colocar o imperialismo, uma campanha do imperialismo contra o Brasil, né? A gente lembra que num momento anterior, em que estavam tendo as queimadas no Pantanal e tudo mais, né? O próprio presidente da França, o Macron, disse que as regiões amazônicas, as riquezas naturais do Brasil deveriam ser patrimônio do planeta inteiro, né? E isso daí é um negócio totalmente absurdo, né? A gente não tem que deixar o imperialismo querer falar como o Brasil vai cuidar das suas riquezas naturais. Se o Bolsonaro está fazendo besteira, tudo bem, né? Mas isso daí é problema do Brasil e dos brasileiros. Não tem que vir a França, os Estados Unidos, ninguém querer interferir nisso daí, né? Eu acho que vale colocar também, né? Como o Chico falou, saiu na capa dos jornais e tudo, como se fosse um super assunto, o assunto do momento e tudo. Isso deveria colocar que tudo bem, o clima vai aumentar e tudo, podem acontecer várias coisas, mas finalmente a ONU, né, que produziu esse relatório e a própria burguesia, não é quem de fato vai resolver esse problema, pelo contrário. Eles são os maiores impulsionadores aí da destruição ambiental e principalmente da destruição social, e não é o clima aumentar que vai fazer o pessoal miserável ser ainda mais miserável, né? O pessoal tá morrendo de fome, o pessoal tá desempregado, o pessoal agora tá morrendo de vírus, né? Aos montes aí. E aí colocam esse tema como tema central, né? Justamente como uma medida demagógica. Essa coisa de, não, vai ficar quente e Você tudo. vê que, né, a colocação do Estadão é que vai ter uma crise humanitária no Brasil por conta do clima. Pois Mas é. você lê isso daí, você já fica país crise humanitária, sabe? O Brasil já está em plena. Ah, isso aí é fichinha pra gente, né? Exato. Crise humanitária porque vai esquentar e tudo mais, mas não tem nada disso, né? O país já está em plena crise humanitária, né, por assim dizer. Então é um negócio meio estranho, porque aí a imprensa que está numa campanha agora, né, a imprensa burguesa está numa campanha contra o Bolsonaro, aquela campanha light, né, não é uma campanha também que nem eles faziam contra o PT, porque acho também que uma boa parte da esquerda se impressiona, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, né, uma boa parte da esquerda se impressiona muito com essa campanha contra o Bolsonaro, que é uma campanha super light, né, mas ela está nessa campanha aí, e aproveita para bater no Bolsonaro, falar que ele é negacionista, não sei o quê, como se eles não fossem os principais responsáveis pela própria subida do Bolsonaro ao poder, né? Exatamente. Eu acho que isso, inclusive, já puxa para o nosso próximo tema, né, Chico? A questão do editorial do Estadão, Exato. que colocou, que fala que o Bolsonaro, apesar de toda a demagogia dele, né, de ser um cara honesto, não corrupto, isso, aquilo, ele não lutou contra a corrupção, né? Ele faz. Não, exatamente. É um negócio, exatamente o que você falou, né? A burguesia que elegeu o Bolsonaro agora está criticando o Bolsonaro porque ele não cumpriu as promessas políticas, as promessas da ética pública que ele vai ter e tudo. Falam que ele, além de não lutar contra a corrupção, ele não cumpriu a lei. Falaram que o Bolsonaro falava que ia ser o grande defensor da lei e tudo, mas agora com esse negócio
do voto impresso e tudo, ele ameaçando aí a questão das eleições, ele é quase que um criminoso, como colocam aqui, né, dessa forma, como se ele tivesse traído a campanha dele e tudo. Então, e aí também, só lembrando também, né, Uriel, que a gente já viu isso antes, que a campanha contra a corrupção é aquela campanha super, aquela campanha da burguesia, é uma campanha assim muito cínica, né? Ela era bastante usada contra o PT, né? E agora o pessoal usa contra o Bolsonaro, mas a burguesia é que é a corrupção, né? O Estadão, o pessoal que financia o Estadão, a classe social em nome da qual o Estadão se pronuncia, fala, né? Que é corrupta, que corrompe, que faz tudo a questão da corrupção. E eles colocam os escândalos, tipo a rachadinha, não sei das quantas. Esses escândalos besta de corrupção aí. Ah, o Queiroz depositou R$ 10 na conta não sei de quem. Então, esses escândalos assim, pequenos de corrupção, estilo baixo clero aí, né? Do Congresso, sendo que a burguesia que agora ataca o Bolsonaro é responsável por uma corrupção de muito maior voo no país, né? Eu queria citar só o caso, por exemplo, da privatização dos Correios. Se tem uma coisa que é roubo do patrimônio público, do patrimônio do povo brasileiro, é isso daí. A privatização de uma empresa que nem os Correios, né? Pois é. Não, é aquela coisa de sempre, né? Inclusive a gente vê aqui, né? O título do editorial do Estadão é Um Governo Investigado, né? Que era um governo que supostamente ia lutar contra a corrupção e tudo, mas que ele é investigado por fake news, por própria corrupção, negócio da CPI. Então tentam colocar como se tivesse essa esfera aí contra o próprio governo Bolsonaro, né? Todo mundo um negócio nebuloso. Então, e ainda nesse sentido, né? Nesse caminho, a gente ainda tem o Momento Pig. Eu queria, antes de soltar aí, de falar do Momento Pig, agradecer o companheiro Ernesto Abdala Filho, que mandou 2 superchats para nós. Muito obrigado, companheiro. Desejar um bom dia aí para quem nos acompanha, a companheira Renata Diniz, Dan Robot, Marcelo Batarci, Jane Lorena, companheiro Mauro Sou, Silvia Mirro, todo mundo aí acompanhando a reunião de pauta, interagindo aqui no chat. Muito bom dia a todos, né? Quem estiver acompanhando, deixe seu bom dia aqui no chat, mande o seu super chat, que a gente, o seu super sticker e tal, que a gente agradece. Mas vamos pro momento Pig, então. Vamos soltar aí a vinheta. Isso aí, né? Essa é a nossa querida vinheta do Momento Pig, né? O que que é o Momento Pig de hoje, Uriel? É o seguinte, vou pedir para você comentar logo depois. Eu vi aí em diversos jornais a mesma notícia, né? O Bolsonaro, a campanha eleitoral, eles colocam como se fosse medidas para elevar a popularidade do Bolsonaro. Já custaram 67 bilhões de reais, né? Então eles colocam aí que o Bolsonaro está gastando dinheiro público para elevar a própria popularidade e tal. E aí você vê que até alguns órgãos de imprensa da própria esquerda também falaram isso daí, né? Falaram essa mesma coisa. Mas aí você vai ver, e isso daí é nada mais, nada menos do que uma campanha da burguesia contra que o Bolsonaro gaste o mínimo, que é o que ele ia fazer, né? Que, de fato, se você for ver, é uma campanha eleitoral, né? Tudo bem, né? Mas que seria gastar com o Bolsa Família, isenção ao preço para diminuir o valor do combustível, né? Do diesel, uma reforma tributária, isenção de impostos aí. E inclusive critica aqui o aumento no funcionalismo público, né? Eles fazem uma conta de que isso daí já está custando 67 bilhões de reais para os cofres públicos, né?
Tudo bem que o Bolsonaro não está nem aí para a população, não está nem aí para ninguém. Mas eu queria só destacar o seguinte, que a imprensa, né, ao fazer essa colocação, ela está, na verdade, procurando pressionar o Bolsonaro para ter uma política ainda mais direitista do que ele já tem, ainda mais neoliberal do que ele já tem, né? Então, isso daqui, segundo a Folha de São Paulo, a super hiper democrática Folha de São Paulo, não deveria gastar 26 bilhões de reais com a expansão do Bolsa Família. Não deveria, deveria deixar o povo brasileiro que já está morrendo de fome, já está na miséria total, deveria morrer mais ainda de fome. Não. Isso que você falou, Bolsonaro não tá nem aí para a população, beleza. Mas essa burguesia, o centrão, essa imprensa, tá muito menos aí, né? Tem uma frase aqui que é do Héctor Sanches, o economista-chefe da Ativa Investimentos, que ele colocou: todo tipo de contorno ao teto de gasto, ainda mais nesse momento, é um retrocesso no arcabouço fiscal brasileiro, que gerou tantos benefícios em passado recente. É um negócio criminoso contra a população. Tudo bem que o Bolsonaro está fazendo uma medida demagógica e tudo, que a burguesia já vem atacando isso, né? Que ele é populista, inclusive para atacar o próprio programa do Lula, né? Que tirou o pessoal da fome e tudo, e falam, não, mas o que ele fez foi um arrombo na economia e tudo. E é exatamente isso que estão fazendo com o Bolsonaro agora. Mas a população está numa crise, assim, nunca vista antes no Brasil. Aquilo que a gente estava falando, as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm comida em casa. E aí a imprensa e tudo, e a burguesia defende, não, então tem que ter menos comida ainda. Ainda mais se for o Bolsonaro que vai dar comida. É melhor que ninguém dê nada para a população do que o Bolsonaro dê alguma coisa aí para fazer campanha eleitoral. Né? Justamente um argumento tipicamente golpista, né? Aquela coisa, o grande teto de gastos do Michel Temer servindo aí de argumento para você acabar com qualquer medida popular. Qualquer medida que de fato ajude alguém a alguma coisa, não essas coisas terríveis aí, como a privatização do Correio. E o que eu acho pior ainda de tudo isso daí é ver a esquerda concordando e repetindo. Você mostra que a esquerda está totalmente a reboque da burguesia nesse momento. A gente já viu isso, a gente vai comentar isso na próxima questão, né? Mas a esquerda está totalmente a reboque. Ela concorda aí com a pressão da burguesia contra o gasto no Bolsa Família, né, contra o gasto em diversas coisas que poderiam ser, mesmo que seja uma esmola, do interesse da população, né, e se coloca totalmente a reboque da burguesia. Eu acho isso daí muito grave. O negócio, assim, é uma confusão política muito grande. Bom, certo, é isso aí. Vamos falar do nosso tema central de hoje, voltando aí a questão do voto impresso, né? Então, a gente tem aí a notícia de que 15 dos 24 partidos da Câmara se declararam contrários ao voto impresso, né? E desses 15 partidos, entre esses partidos estão todos os partidos da esquerda, né? Então a gente tem aí o PT, o PSOL, o PCdoB, né? Todos esses aí votaram, né, contra o voto impresso que saiu, não votaram, né, mas irão votar, né, caso quando a votação vier a plenário, contra o voto impresso na Câmara. Só que junto com ele está também o PL, o MDB, o PSDB, o DEM, o PDT, né? O Cidadania, enfim, todos os partidos aí da direita tradicional, né? Então, a favor do voto impresso está só o PSL e outros partidos aí, o PROS, PSC e o PTB, né? E aí tem alguns indecisos, que são o Republicanos, o Podemos, o Novo e o Patriota, e o PP liberou a bancada para votar como preferir, né? Então, o que é importante destacar aqui, Uriel? Que a esquerda, pelo jeito, né, se juntou mais uma vez aí com a direita para defender a fraude eleitoral, né? O pessoal fala aí que não tem fraude, nada, né? Que a urna eletrônica é super segura, mas isso não tem nenhuma lógica, né? Na verdade, a defesa da urna eletrônica é a defesa da fraude eleitoral.
Exatamente, né? É um negócio assim completamente descabido. A gente não é uma surpresa, né? Porque a gente já vem vendo a esquerda fazer toda uma campanha aí histérica contra a questão do voto impresso, né? Você não vê nenhum pingo de racionalidade nesse tipo de campanha. Parece que vira um monte de abutre aí da classe média querendo ser dono da razão e tudo e defender as instituições mais antidemocráticas e mais golpistas que existem no Brasil, como é o TSE e o STF, e agora a esquerda parlamentar, né, segue a mesma linha. Começam a atacar o voto impresso como se o voto impresso fosse, na verdade, o que ia eleger o Bolsonaro, que é um negócio de extrema-direita e tudo, quando, na verdade, é uma reivindicação popular. É uma coisa muito simples a questão do voto impresso. A gente vem martelando aqui, né, na COTV, no PCO, em todos os locais que a gente pode, da nossa agitação política, porque tem que colocar isso muito às claras. O problema não é imprimir o voto, o problema é um sistema é, consolidado aí de fraude eleitoral e que encontra cada vez mais facilidade para fazer essas fraudes. Ano passado, não, em 2000, do ano passado, nas eleições, o pessoal estava até considerando fazer votação pelo celular, né? É. Você chega e vota lá no seu celular, ou seja, é uma coisa super fraudável. As Não. urnas eletrônicas não são divinas nem nada, muito pelo contrário. É um negócio super atrasado, né? Tanto que só no Brasil que se usa essas urnas, só no Brasil e alguns poucos outros países que se usa esse sistema do voto eletrônico. É um negócio nada confiável. Então, aí, aqui o companheiro Cifa comentou no chat: assessor do Biden disse que as urnas são seguras, confia. É claro. O Biden. Para ele, para o Biden, quanto mais fraudável é a eleição do Brasil, Exatamente. melhor, né? Para os Porque golpistas e para os grandes fraudadores é seguro, não vai ter é fraude. ótimo, né? Então, queria destacar também que de outros partidos, o PSDB já falou que a urna não é segura, o próprio PT, né? Agora, para se colocar contra o Bolsonaro, a esquerda toda defende esse negócio, que é um negócio que, no fim das contas, vai se voltar contra a própria esquerda. A esquerda foi fraudada nas últimas eleições, né? Pelo voto impresso. Então, a gente vai ter a votação aí, a plenária do voto impresso, né? Vai ter vai ser. Eu não sei se é hoje, enfim, vai acontecer, né? E a esquerda vai mais uma vez se colocar aí ao lado da burguesia numa política totalmente confusa e que não vai levar nada de positivo para a esquerda nesse sentido, né? Então é importante destacar isso daí. O pessoal está se colocando a reboque aí de uma política que, no fim das contas, não favorece em nada a esquerda, nem a população, nem ninguém. Quanto melhor, quanto menos o voto, né? A eleição, ela é feita, ela é controlada aí pela burguesia justamente para impedir, para prejudicar a esquerda, né? E o pessoal se colocar a favor do voto impresso e contra o voto impresso, a favor do voto eletrônico e tudo mais, no fim das contas, está se colocando contra a própria participação da esquerda nas eleições e contra a própria população. Não. Se você for ver que o pessoal com quem eles estão se aliando, né? É um negócio assim grotesco. Porque, por exemplo, Baleia Rossi, do MDB, falou: precisamos combater a principal fake news de que os votos não são auditáveis. Não faz sentido qualquer mudança no sistema eletrônico de voto. O outro do PSB, o Carlos Siqueira, falou que acredito que todos da bancada votarão contra. Eu, particularmente, sempre fui favorável ao voto impresso, mas não dá para ficarmos do mesmo lado que o Bolsonaro. É um negócio assim, Ou seja, os próprios o golpistas cara falando é isso. favorável, mas só por. Que também o cara Votaram a da favor direita, da né? votação dos Correios, né? O deputado da direita, ele obviamente, tanto faz como tanto fez para ele. Ele não tem política. Não importa para ele o que que é o voto impresso, o que que é o voto eletrônico. Ele vai votar em quem pagar mais para ele. Esses caras são os vigaristas, né? Eles são os carreiristas, os deputados aí dos partidos de direita. Né? Mas os partidos de esquerda, que deveriam lutar aí pelos interesses da população, deveria ter uma conduta diferente.
pode, simplesmente porque é uma coisa importante se colocar contra o Bolsonaro. E aí tem outra coisa, né? Eles acham que eles estão se aliando com a direita contra o Bolsonaro, mas na hora de defender a privatização dos Correios, a direita e o Bolsonaro se abraça, se beija, se junta É, aí e vota todo mundo junto na privatização dos Correios, né? é Que aquele rebuteio, como a gente chama, né? Todo mundo para todo mundo e tudo, e a esquerda que se fode no final. exatamente, um negócio muito idiota. É uma idiotice achar que esse pessoal está se colocando contra o Bolsonaro. É, Não, e pelo contrário, né? Quando a esquerda faz isso, ela dá mais força para a campanha do Bolsonaro. Porque não exatamente. tem ninguém defendendo que as eleições sejam pelo menos um pouquinho mais democráticas, né? Porque a gente sabe, Bolsonaro não defende de fato que o negócio seja democrático, tenha controle popular, que seja verdadeiramente auditável. Ele só encontrou um eixo para fazer uma campanha que é aquela mesma campanha dele de sempre, contra a corrupção, que os políticos são todos todo mundo frauda, isso, aquilo. Mas, finalmente, quando a esquerda se coloca ausente nessa questão, abre espaço para o Bolsonaro ficar aí como o grande. Ele que é o que luta contra o golpe, que luta contra a fraude, sendo que ele foi eleito pelo golpe. Então, É uma coisa absurda. Não, é e a criminoso da gente vai ver esquerda isso falar, daí. é vergonhoso. Isso aí que você falou é verdade, a gente vai ver. No fim das contas, ele não vai fazer realmente uma campanha para que as eleições sejam democráticas, para que não haja fraude. Isso aí é agora, assim, é um eixo que ele achou aí para agrupar o pessoal dele, mas daqui a pouco isso daí ele não tem esse radicalismo verdadeiro, né? É só uma fachada do Bolsonaro isso daí. Então, a gente vai ver isso daí nos próximos momentos. Bom, estamos chegando ao fim. Você quer comentar a prisão do rapaz lá no CRUSP, Uriel? Acho que vale colocar, assim, né? Porque o negócio é que, de uma forma geral, nas universidades, né, nas que tem moradia estudantil, a moradia estudantil está sendo atacada para ser destruída durante a pandemia, né? Como os estudantes tiveram que ficar lá, até porque eles não receberam nenhum auxílio, nem nada para poder voltar, né? Foram forçados a ficarem lá. Muitos não tinham nem direito de ter visita, receberam marmita podre, marmita com larva. No CRUSP, que é a principal moradia estudantil do país, né, que inclusive é um centro político muito importante para o desenvolvimento do próprio movimento estudantil, né, as moradias estudantis colaboram muito para isso, por isso que elas são tão atacadas. Tem uma base da PM ali na frente dos blocos do CRUSP. Né, colocaram uma base da PM para reprimir os estudantes. Toda hora tem caso de estudante que é agredido pela polícia, a polícia entra nos blocos sem mais nem menos e tudo. Inclusive a gente do PCO faz um trabalho lá, né, já fez colagens pelo fim da PM e tudo, porque essa reivindicação precisa ser a reivindicação geral, né, dos estudantes lá do CRUSP. Tem que tirar a PM da USP. A PM da USP é um negócio assim de louco. Não devia nem existir a própria PM, né, mas a PM numa universidade ela existe só para acabar com o movimento estudantil, para bater nos estudantes. E é isso que fizeram contra esse garoto aí, né? Agora eu não tenho o É, nome dele aqui, eu me é esqueci. Giovanni. Ele foi preso de madrugada, na madrugada do domingo aí, Do nada, sem explicação nenhuma. Tava entre sábado e domingo, sem, do nada. Aí a acusação contra ele é uma coisa que ele jogou uma pedra contra uma viatura, agrediu um policial, resistiu à prisão, estava portando droga. Não, é uma acusação que não tem prova nenhuma, né? Não existe nenhuma prova. E aí depois ele já foi solto. Mas isso aí mostra também qual que é o sentido da presença da PM no campus da cidade universitária, né? Na época em que até mais ou menos, eu não lembro agora o ano que teve isso daí, mas até 2010, 2009, acho que foi nessa época, era proibido a PM entrar na USP, né? Salvo casos excepcionais, claro que esses casos excepcionais aconteciam bastante, mas pelo menos a PM não estava dentro da USP numa situação corriqueira, né? Não era permitido que a PM entrasse. Aí a reitoria superdireitista do Rodas é, permitiu aí a entrada da PM na USP e colocou uma base móvel da PM. Então fica lá o carrinho ali sempre ali. E o argumento era que é um argumento idiota de que tem assalto, né, na cidade universitária, tem estupro, tem não sei o quê, precisa de segurança, é muito perigoso, é uma idiotice, né? E
E posteriormente, no ano passado, eles aproveitaram para construir uma base, essa sim, de concreto e tal, enorme, dentro da cidade universitária, que nem você falou, se não me engano, ela está ali em frente ao CRUSP, o conjunto habitacional aí da USP. Né? Isso daí, esse fato aqui, mostra por que, que a PM está dentro da universidade. Não é para impedir o crime. Né? Lógico que não. A PM está lá justamente para perseguir, para reprimir, para prender os estudantes. Esse que é o sentido do negócio. Bom, companheiros, é isso aí. Companheiros, Uriel, é isso daí? Hoje somos só nós, né? Mas acho que é isso, sim. Tem vários outros temas, né, para comentar, chamar o pessoal para o ato e tudo, mas já está dando nosso tempo aqui. Chamar o pessoal para o ato é importante. Você pode, se quiser, rapidinho, né, e depois já dar tchau, falar do ato do dia 11, do Dia do Estudante. Do dia 11, né? O ato do dia 11, né, vai estar sendo organizado em vários locais, que é o ato do Dia do Estudante, mas acho que todo mundo deveria ir, né? A JR vai e tudo, mas o pessoal deveria fazer uma campanha, ver aí o que a esquerda está fazendo, que é boicotar o ato do dia 18, né? Que é o ato dos trabalhadores. A gente, inclusive, participou de uma plenária aqui no DF, uma plenária organizada pela Uni, pela UBS, que o pessoal falou, não, a gente vai só no ato do dia 11, vai ser um ato menor e tudo, em frente ao Ministério da Educação, para a gente tirar foto, levar bandeira, essas coisas, e não vamos no ato no dia 18, porque o ato do dia 18 é o ato dos servidores, ou é o ato dos estudantes. É um negócio... Política super escrota. É. Então todo mundo deve ir nos dois atos. 11, principalmente no dia 18, que é o principal ato aí, ato nacional, pelo Fora Bolsonaro, chamado pela CUT, pelo PCO, mesmo que a esquerda não esteja chamando, esteja boicotando, os trabalhadores vão estar lá e a gente precisa estar também. E foi decidido pela Frente Brasil Popular, né? Do dia 18, que vai ser o próximo ato pelo Fora Bolsonaro. Foi decidido aí pela organização, é que o pessoal tá boicotando mesmo. Bom, é isso aí então. Um bom dia a todos que nos acompanham. Vamos agradecer aí a audiência, agradecer a interação no chat, a todos aí que conversaram conosco. E até amanhã, que tem mais reunião de pauta. Beleza? Tchau, tchau, Uriel, e bom dia a todos.